Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Lemos Vianey da Silveira e hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Avaliação da Sensibilidade da Técnica de Xenodiagnóstico em Cães empregando Lutsumia longipalpis após uma segunda alimentação sanguínea em galinhas. Esse projeto foi orientado pela doutora Débora Bittencourt Moté. A leishmaniose visceral ela é uma doença infecto-parasitária considerada como uma das doenças negligenciadas pela OMS. No ano de 2022, o Brasil registrou 91% dos casos registrados de leishmaniose visceral em toda a América Latina. Aqui no país, a doença é considerada como uma zoonose e tem como principal reservatório urbano o cão. A tríade epidemiológica da doença é composta pelo agente etiológico, que são os protozoários da espécie Leishmania infantum, o hospedeiro vertebrado, que podem ser tanto o ser humano quanto o cão, e os vetores, que são os flebótomos da espécie Lutsumia longipalpis. A transmissão da doença vai ocorrer quando uma fêmea da espécie de Lutsumia longipalpis parasitada com a forma infectante, que é a forma Promachigota metacíclica, realizar o reparto sanguíneo ao hospedeiro vertebrado. As fêmeas dessa espécie precisam realizar esse reparto sanguíneo para poder maturar os seus ovos, que vão então ser postos em solo rico em matéria orgânica e umidade. Essa característica da espécie cria alguns fatores de risco associados, como principalmente a criação de galinhas no peridomicílio, uma vez que as galinhas criam um ambiente rico em matéria orgânica, que serve como alimento para as larvas, e as galinhas também servem como fonte de alimento sanguíneo para as fêmeas adultas. Baseado nisso, surgiu uma hipótese de que uma segunda alimentação sanguínea aumenta a capacidade do litissomielo longipalpis de transmitir a leishmaniose visceral. Então, o objetivo geral desse projeto foi avaliar o efeito de uma segunda alimentação sanguínea na capacidade vetorial de Lutsumia longipalpis e, como objetivos específicos, foi realizar a técnica de xenodiagnóstico em cães naturalmente infectados por Leishmania infantum, avaliar a carga parasitária dos insetos por meio da dissecção do intestino médio e comparar a sensibilidade da técnica de xenodiagnóstico realizada de forma simples e após uma segunda alimentação sanguínea em galinhas. Então, para a realização do diagnóstico, foram utilizados esses potes que foram confeccionados pela equipe do Insetário 2 do Instituto Gonçalo Muniz, onde no final desse pote existe uma extremidade com uma malha fina que permite com que os flebótomos entrem em contato com a pele do animal. Foram colocados 250 fêmeas de flebótomos em 4 potes, e esses potes foram colocados na pele do animal, principalmente na região abdominal e nas orelhas. Ao final do diagnóstico, as fêmeas elas foram anestesiadas com CO2 e houve a separação das não alimentadas das alimentadas. As alimentadas, então, foram divididas em dois grupos, separados em gaiolas entomológicas distintas e mantidas por 6 dias com solução açucarada a 70%. Passados esses 6 dias, 5 fêmeas do grupo 1 foram dissecadas para observar como a infecção tinha ocorrido e avaliar principalmente a principal forma evolutiva presente no intestino, enquanto que as fêmeas do grupo 2 foram para a segunda alimentação sanguínea. Foram então observadas por mais 6 dias, totalizando 12 dias de experimento, e no final do 12º dia, todas as fêmeas sobreviventes foram dissecadas para observar o seu intestino médio, observar a forma evolutiva predominante e contar as formas promastigotas metacíclicas. Dos dois animais utilizados no experimento, observamos que houve uma diferença estatisticamente significativa entre os flebótomos que realizaram uma alimentação sanguínea para os que realizaram duas, sendo que os flebótomos com duas alimentações sanguíneas tiveram um número muito mais alto de promastigota, da forma promastigota metacílica no seu intestino. Esse resultado é bem similar com o que foi descrito na literatura por Serafim e colaboradores em um experimento parecido, porém sem utilizar o cão como uma fonte alimentar. Serafim e colaboradores acreditam que componentes presentes no plasma sanguíneo estimulam a metaciclogênese reversa, fazendo com que as formas promastigotas restantes no flebótomo retornem para uma forma conhecida como retroleptomona, que vai então realizar a divisão binária novamente. Além disso, em outro trabalho, Serafim e colaboradores também descrevem que múltiplos repartos sanguíneos aumentam a presença das formas aptomonas na válvula extremodial do flebótomo. Essa forma evolutiva causa um refluxo sanguíneo no inseto, dificultando a sua alimentação e fazendo com que o inseto tenha que repetir a alimentação várias vezes, o que aumenta a sua capacidade vetorial. Como perspectiva futura para esse projeto, nós estamos numa etapa de padronização do xenodiagnóstico direto para aumentar a taxa de alimentação das fêmeas, ou seja, tendo menos fêmeas não alimentadas no final do xenodiagnóstico. Estamos fortalecendo a colônia de Lutsumia longipalpis do estetário do Instituto Gonçalo Muniz, uma vez que o número de flebótomos utilizados nesses experimentos são muito altos, e nós também estamos desenvolvendo métodos para aumentar o número de fêmeas sobreviventes no final do 12º dia, uma vez que as taxas de mortalidade nesse experimento foram muito altas. Eu gostaria de agradecer à doutora Débora Bittencourt Moté, à doutora Isadora Lima por ceder os animais para o experimento, ao Insetário 2 do Instituto Gonçalo Muniz, aos colegas do Grupo Cão, os colaboradores do LIFE, à UFBA e às agências de fomento de pesquisa. Muito obrigado.